Oi, meus amores, vamos de revisão? Nosso capítulo 1 fala sobre geografia, uma ciência do espaço. Geografia. Geo, terra, grafia, estudo. Então, geografia é o estudo científico da superfície da Terra, com o objetivo de descrever e analisar a variação espacial de fenômenos físicos, biológicos e humanos que acontecem na superfície do globo terrestre. E por que estudamos geografia? Porque é uma forma da gente compreender o mundo que vivemos, certo? A geografia possui 5 conceitos fundamentais: lugar, que é o espaço do cotidiano; paisagem, que é a porção do espaço do que vejo e sinto; o espaço geográfico, que é o espaço transformado pelo homem; o território, que é o espaço de poder; e região, que é o espaço diferente. Dentro do nosso capítulo 1, aprofundamos em 3 conceitinhos: lugar, paisagem e espaço geográfico. Lugar, formado pelas relações íntimas que cada indivíduo estabelece com o espaço. A paisagem é tudo o que se pode ver ou sentir, e ela pode ser o quê? Natural ou cultural. Um exemplo de paisagem natural, as florestas. Um exemplo de paisagem cultural, a cidade. E o espaço geográfico, que é o espaço transformado pelo homem. Já o nosso capítulo 2 fala sobre cartografia, representando o espaço geográfico. Cartografia é o conjunto de diversas técnicas, métodos e habilidades que são desenvolvidos para a construção, a leitura e o uso de mapas e de variadas representações do espaço geográfico. Os mapas são as formas de representação da disposição espacial dos elementos que constituem uma paisagem, seja eles naturais ou culturais. O mapa mais antigo tem registro e se chama de Gasur, que representa o quê? O Vale do Rio Eufrates. A cartografia, ela está em constante processo de desenvolvimento. E o processo de criação de mapas são feitos por cartógrafos ou outros profissionais. E esse processo ele é chamado de mapeamento. Na atualidade, as principais técnicas utilizadas para o mapeamento baseiam-se no sensoriamento remoto. E existem 2 grupos principais de técnicas que fazem parte do sensoriamento remoto, que são as fotos aéreas e as imagens de satélite. Lembra que vimos que existem diversos pontos de vista para representar uma realidade? Que uma mesma paisagem ela pode ser observada de várias maneiras sob diferentes pontos de vista? Então, vamos lembrar do nosso ponto de vista horizontal, que é quando o observador está no nível do chão e contempla uma paisagem do ponto de vista horizontal, o que ele vê na sua frente, certo? E o oblíquo é quando o observador está elevado em relação ao chão, como se estivesse acima de um prédio. E o vertical é quando o observador olha uma paisagem de cima para baixo, como se ele estivesse sobrevoando, certo? E o nosso capítulo 3 falava o quê? Sobre linguagem e interpretação de mapas. Então vamos começar por convenções cartográficas, que são o quê? Diversos símbolos, códigos e normas, como desenhos, cores, números, letras, pontos, linhas, que são criados para padronizar a representação dos espaços na construção de mapas e nas representações terrestres em geral. Lembrando que os símbolos e os códigos, eles devem ser representados o quê? Na legenda. Vamos lembrar a parte que constitui o mapa. E também não podemos esquecer que essas partes que constituem o mapa, elas são padronizadas, certo? Elas são chamadas de elementos de um mapa. Então vamos lá para o primeiro elemento, o título, que é o quê? O assunto do mapa, certo? A fonte, a origem dos dados do mapa, a orientação, a gente utiliza a rosa dos ventos, a legenda.
decodifica os símbolos, como as cores e formas, as linhas diferentes, espessuras para diferenciar, certo? E a escala cartográfica, que é a relação entre as dimensões no mapa e o espaço real. Nessa tabelinha, a gente consegue ver o quê? Os exemplos de cada elemento do mapa, certo? O nosso capítulo 4 fala sobre a Terra e os seus movimentos, certo? Então, o movimento em que a Terra gira em torno do Sol é chamado de quê? De translação. A sua duração é de 365 dias e 6 horas. E como consequência, como base desse movimento de translação, o homem elaborou o calendário solar, que é utilizado até hoje e dividido como 12 meses e 365 dias. E as 6 horas que sobram, de 4 em 4 anos, forma-se o ano bissexto. E outra consequência do movimento de translação é o estabelecimento de estações do ano, como o inverno, a primavera ou o equinócio, o outono e o verão ou o solstício, certo? E agora vamos falar do movimento em que a Terra realiza em torno do seu eixo imaginário, ou seja, em torno de si mesma. E a gente chama esse movimento de quê? De rotação. A sua duração tem aproximadamente 24 horas e, como consequência, tem o quê? A sucessão de dias e noites. Vamos para o nosso capítulo 5, que fala sobre orientação. As primeiras formas de orientação foi através dos astros. É necessário que o céu esteja apresentando boas condições de visibilidade, principalmente se os astros forem estrelas menores que o Sol, como a Ursa Polar, no hemisfério norte, que indica o norte, e o Cruzeiro do Sul, no hemisfério sul, que indica o sul, e o Sol, através do seu movimento aparente. Movimento aparente foram identificadas as direções oeste e leste, e que propiciaram a criação da Rosa dos Ventos, tá? Os chineses, eles criaram a bússola, que sempre aponta para o norte magnético. E já os estadunidenses desenvolveram o quê? O Sistema de Posicionamento Global, o GPS. Vamos relembrar as posições dos pontos cardeais e colaterais da Rosa dos Ventos? Então vamos lá. Os pontos cardeais. Temos o norte, o sul, o oeste e o leste. E os pontos colaterais. Temos noroeste, nordeste, sudoeste e sudeste. O nosso capítulo 6 fala sobre localização e coordenadas geográficas. O que são coordenadas geográficas? Sistema de localização preciso a partir do encontro de paralelos e meridianos. Paralelos são linhas imaginárias que circundam o globo no sentido leste-oeste. Através dos paralelos descobrimos a latitude, que é a distância em graus de um ponto qualquer da Terra em relação à linha do Equador. E os meridianos são linhas imaginárias que cruzam o globo no sentido norte-sul e através deles descobrimos o quê? A longitude, distância em graus de um ponto qualquer da Terra em relação ao meridiano de Greenwich. Existem 4 outros importantes paralelos de destaque: o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. O nosso capítulo 7 fala sobre fuso horário, que é um sistema criado para regulamentar as horas do planeta. Como a circunferência da Terra é de 360 graus, dividimos por 24 horas, que é o tempo em que a Terra leva para dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Então, resulta em 15 graus. O que são esses 15 graus? São fusos. Então, cada fuso é uma faixa de 15 graus de longitude. O meridiano de Greenwich foi escolhido como meridiano de referência. Ele
ele é o fuso zero, ou seja, ele é o meridiano central que divide o sistema de fusos horários ao meio, sendo 12 fusos para leste, onde as horas devem ser aumentadas, e 12 fusos para oeste, onde as horas devem ser diminuídas. O Brasil tem um território muito extenso no sentido longitudinal, o sentido leste-oeste, e por isso tem mais de um fuso. Ou seja, alguns estados brasileiros apresentam horas diferentes. O Brasil possui 4 fusos horários, segundo o sistema de fuso horário prático, o civil. O nosso capítulo 8 fala sobre biosfera e os recursos naturais. O planeta Terra é o único lugar conhecido no universo onde ocorre o fenômeno chamado vida, graças às suas condições naturais. Essas condições existentes no nosso planeta são resultado de conjunto de processos e trocas energéticas abióticas de elementos não vivos e bióticas entre elementos vivos, que formam um grande sistema planetário, o sistema Terra. Esse sistema Terra ele é composto por 4 subsistemas: a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. A litosfera é a camada sólida de um planeta composta por rochas e solos. Ela é dividida em placas tectônicas e é a camada que utilizamos para construir casas, plantar alimentos, encontrar água potável, explorar recursos minerais e outras coisas. A atmosfera é a camada de gases que envolve um corpo celeste. Ela é composta por gases de nitrogênio, gás oxigênio e gás argônico. Os aviões voam na atmosfera. A hidrosfera é composta por todas as águas do planeta, compreende todos os oceanos, mares, lagos, lagoas, lagunas, rios, riachos, córregos, águas subterrâneas, vapor d'água e, para alguns, a criosfera, que reúne as regiões perfis terrestres cobertos por gelo e neve. Ela é dividida em placas tectônicas. E a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra e surge juntamente com os primeiros seres vivos da Terra. Recursos naturais são definidos como elementos da natureza que podem ser utilizados ou explorados pelas atividades humanas na construção e na manutenção de suas cidades. Dividimos os recursos naturais em renováveis e não renováveis. Os recursos renováveis são elementos da natureza inesgotáveis, o que, caso sejam utilizados corretamente, se renovam com rapidez de forma natural ou pela ação humana. Exemplos: a água, o sol, o vento, a vegetação e os animais. E os recursos não renováveis são elementos da natureza que não renovam ou têm um processo de renovação muito lento, que é o petróleo, o carvão, o gás natural, os minérios em geral. E é isso, meus amores. Boa prova. Se tiverem dúvidas, escrevam nos comentários. Revejam os vídeos de fuso horário e de coordenada geográfica. E até a próxima!